Sejam bem-vindos então para o nosso primeiro vídeo nesse momento de coronavírus. Então nós teremos agora ao longo das semanas, a cada semana, um ou mais vídeos explicando o conteúdo da aula. Tá, pessoal? É um desafio para todos nós. O nosso assunto é um tanto denso, mas estamos juntos. Vamos lá, ok? Bom, o objetivo do vídeo de hoje é explicar novamente como funciona uma rede Multilayer Perceptron, uma rede MLP. Então, essa rede, conforme nós vimos na nossa última aula presencial, ela possui uma possibilidade de treinamento, um algoritmo de treinamento chamado Backpropagation. Esse algoritmo é composto por várias etapas. Para a aula de hoje, eu vou então explicar os 4 primeiros passos desse algoritmo. Então vamos lá. Vamos considerar como a primeira etapa o que eu chamo de entrada ou camada de entrada para a camada oculta. Nesse momento, nós vamos pegar as entradas para essa rede aqui, tá? E vamos ver o tipo de cálculo que é feito. Lembrando que para essa rede eu vou considerar como dados de entrada os dados da tabela verdade de uma porta Shor, certo? Então eu tenho duas entradas que serão 00, na sequência 01, 10 e finalmente 11. Como é que é o processo? Então estamos revisando. Lembrando que a topologia de rede que eu escolhi foi essa aqui. Então agora para a entrada 0 e 0, o que eu tenho? Me acompanhe. 0 e 0 para o primeiro neurônio. O primeiro neurônio é esse aqui que eu estou indicando. Observe os pesos das entradas para esse neurônio. Então o que é feito? É feito aquela soma ponderada. A soma ponderada, tá? Vocês vão receber essa planilha aqui também, quando vocês então poderão verificar as fórmulas aqui no Excel. Mas a soma ponderada é o quê? É essa entrada vezes este peso mais essa entrada vezes este peso. Como eu estou multiplicando por zero, o resultado é zero. Olhando na figura, nós podemos ver isso até mais facilmente. Eu estou calculando esse neurônio aqui. Então vejam que ele tem duas entradas, a azul e a vermelha. Então fica 0 vezes menos 0,424 mais 0 vezes 0,358. Isso me resulta no valor de ativação de 0,5. Vou mostrar para vocês de onde é que sai esse valor 0,5. É da função sigmoide, função de ativação sigmoide que eu estou destacando agora aqui na planilha. Ou seja, 1 sobre 1 mais 2,718 elevado na menos H4. H4 aqui no caso é o resultado da minha soma ponderada. Então, me resulta em 0,5. Para essa entrada 00, tá? É óbvio que eu vou ter todas as somas ponderadas igual a zero e, portanto, a saída das respectivas funções de ativação também serão 0,5. Bom, dando sequência, a próxima entrada vai ser a entrada 01. Aqui eu repito o processo, ou seja, eu vou fazer a soma ponderada para o primeiro neurônio, que vai ser 0 vezes menos 0,424, ou seja, esse vezes esse, mais 1 vezes 0,358. 1 e o 0,358. A soma ponderada me resulta, portanto, em 0,358. Que, aplicando a função sigmoide, essa aqui que nós já vimos minutinhos atrás, vai me resultar, portanto, no valor 0,589. Para os demais neurônios,
os valores das respectivas somas ponderadas são esse e esse. E as respectivas funções de ativação, essa e essa. Tá? Deixando bem claro, então, por exemplo, para o segundo neurônio, quais são as entradas? 0 vezes menos 0,740 mais 1 vezes menos 0,577. O que está expresso aqui de forma bem clara. O terceiro neurônio, então vocês já conseguem deduzir olhando aqui para a topologia da rede. Seguindo, nós temos agora, então, a terceira entrada, ou seja, a entrada 1 e 0. Para esse caso, da mesma forma como os dois casos anteriores, eu tenho uma soma ponderada. Nesse caso, eu multiplico 1 vezes menos 0,424 mais 0 vezes 0,358, o que me resulta numa soma ponderada de menos 0,424, que, aplicada a função de ativação, me resulta em 0,396. Eu quero chamar a atenção de vocês que a função de ativação aqui deu um valor positivo. Por quê? Porque observando na fórmula, tá, é o 2,718 elevado e observe ali o sinal negativo. Então, menos com menos, eu tenho um resultado positivo. Os demais valores, então, seguem a mesma lógica. Na sequência, eu vou agora calcular a entrada, considerando, a entrada 1 e 1. Nesse caso, o que é a minha soma ponderada? A minha soma ponderada vai ser o 1 vezes menos 0,424 mais 1 vezes 0,358, resultando neste valor quando aplicado a nossa famosa função sigmoidal. Os demais registros seguem a mesma regra. Com isso, nós encerramos o primeiro passo no treinamento de uma rede neural, onde eu fiz a soma ponderada de todos os dados de entrada, multiplicado pelos pesos que existem entre a camada de entrada e a camada oculta. Agora nós vamos para a segunda etapa desse treinamento, MLP passo 2. Nesse caso, observem que o que eu tenho agora é o treinamento da camada oculta para a camada de saída. Ou seja, o que eu vou ver agora? O que eu estou vendo agora eu vou fazer a soma ponderada também, mas eu estou pegando os resultados de saída desse aqui para a camada de saída final. Então, vejam lá, 0,5 vezes menos 0,017 mais 0,5 multiplicado por menos 0,893 e 0,5 vezes 0,148, o que me resulta em menos 0,381, que, aplicada a nossa função sigmoidal, senhores, nós temos aqui então 0,406 como sendo a saída da rede neural quando eu tenho entrada 00. Dando sequência, vamos agora para a entrada 01, que nós tivemos na etapa anterior esses valores aqui, como saída da camada oculta, e agora eu vou fazer então a soma ponderada desse neurônio vezes este peso, portanto, 0,589 vezes menos 0,017 mais 0,360 vezes menos 0,893 mais 0,385 vezes 0,148. Essa soma ponderada me resultou, portanto, em menos 0,2745, que, aplicada à função sigmoidal,
dá como saída 0,432. Então eu posso afirmar que, dado a entrada 0 e 1, eu tenho como saída o valor de 0,432. Na sequência, eu tenho agora a entrada 1 e 0, e para não ser tão repetitivo, né, nós temos então a mesma soma ponderada. Neurônio 1 vezes peso 1, mais neurônio 2 vezes peso 2, mais neurônio 3 vezes peso 3, resultando nessa soma ponderada, resultando nessa função de ativação. É muito importante vocês, ao ouvirem esse vídeo, estarem também acessando essa planilha que vai estar disponível, para terem acesso às fórmulas, para não deixar dúvidas. Finalmente, encerrando a segunda etapa, eu tenho então a entrada 1 e 1, e aplicando a mesma lógica, eu tenho neurônio 1 vezes peso 1, mais neurônio 2 vezes peso 2, mais neurônio 3 vezes peso 3, que me resulta neste valor aqui, e eu tenho uma saída, portanto, de 0,458. Então, dada a entrada 1, 1, após passar por todo o processo da rede, eu terei essa saída aqui. Senhores, quase encerrando este primeiro vídeo, vamos para o terceiro passo da minha Multilayer Perceptron. Agora é um cálculo bastante simples. O objetivo desse terceiro passo é calcular o erro médio absoluto. Não é MAME, tá? É Mean Absolute Error. Como isso é feito? Veja bem. Considerando essa tabela com as entradas possíveis para uma porta Shor. Então, dada a entrada 0 e 0, a saída esperada, a saída correta é 0. A saída que efetivamente eu obtive foi 0,406. Logo, o erro é obtido a partir da subtração 0 menos 0,406, o que me resulta em menos 0,406. Os demais elementos da tabela repetem essa lógica. E o erro médio absoluto é calculado de que forma? Eu vou colocar aqui em cima da fórmula para ficar bem fácil e vamos lá para a barra de fórmulas. Eu peguei o valor absoluto de cada erro, ou seja, o valor sem sinal, faço a soma desses 4 erros e, no caso aqui, divido por 4, porque eu tenho 4 entradas. Isso, portanto, me resulta no erro médio absoluto, que aqui no caso foi 0,49875. Pessoal, agora, como forma de exercício para nós verificarmos se vocês entenderam, eu aconselho fortemente e valendo a presença nessa nossa aula à distância, eu indico o exercício 1, onde eu tenho aqui uma rede um pouco diferente da que nós utilizamos para o nosso aprendizado. Também vou utilizar a tabela do Shor, portanto com os mesmos resultados esperados numa tabela Shor, só que agora os pesos, eu coloquei o peso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem que, ao contrário da rede que eu usei no exercício, onde eu tinha 3 neurônios na camada oculta, agora eu tenho 4 neurônios na camada oculta. O que eu quero para esse exercício? Eu quero um único valor, que é o MAI, ou seja, o erro médio absoluto. E eu quero o desenvolvimento dessa tarefa aqui mesmo nessa planilha que vocês vão enviar pelo sistema. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, onde eu vou mostrar o quarto passo de uma MLP e, na sequência, um segundo exercício. Obrigado a vocês pela atenção.